parte 3, sobre o tema traduções bíblicas. A série é a Bíblia no original, tá certo? Então, continuando aqui, eu vou estar lendo agora Ezequiel capítulo 36, tá bom? Eu vou estar lendo dentro do texto normal, né? E vou estar passando, então, a leitura, né? O capítulo 36 de Ezequiel, ele vai falar de uma promessa. E esta promessa, ela é a promessa da restauração por meio de Cristo Jesus. Então, por isso o capítulo 36 de Ezequiel, você vai ver anunciando a restauração por meio de Cristo. Mas um povo que permanece anticristão acha que Ezequiel não se cumpriu, né? Lembrando, claro, também que a promessa do milênio, né, também é a concretização de todas as coisas, mediante ao retorno do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mas vamos ler aqui, por exemplo, então, Ezequiel 36, versículo 24, que diz o seguinte: Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observais. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto da árvore e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome das nações. Muito bem. Olha aqui a promessa de Deus, né, do Senhor Jesus Cristo, eterno, falando aqui então para o povo de Israel que estava cativo, né? E aonde a profecia de Ezequiel acontece? Ezequiel, como nós sabemos, Ezequiel é um profeta cativo, né? Ali. E quando ele recebe essa profecia então está anunciando duas coisas, né? Duas coisas. Que de fato eles sairiam ali da Babilônia, né? E que novamente a cidade seria habitada. Jerusalém seria habitada, né? E de fato isso aconteceu, não é verdade? Eles saíram da Babilônia depois, voltaram para Jerusalém e restauraram ali as normalidades. Tanto que o segundo templo foi construído, né? O povo foi restabelecido na sua terra. Mas essa promessa ela é para algo melhor, ela é para algo mais superior a isso. Essa promessa ela nos apresenta Cristo. Você vai ver que quando você lê ali, automaticamente você, igreja de Cristo Jesus, Israel, né? Porque a palavra igreja tem contido ali a palavra Israel, né? Alguns dizem assim também, como o Brasil também, né? Tem essa é interessante, tá bom? Mas continuando aqui, então você, igreja Israel de Deus, veja então e compreenda que essa promessa foi feita para você, gentil, para você, judeu, para você incircunciso ou da circuncisão que crê em Cristo Jesus. Então, isso é uma promessa para o nascimento da igreja, tá certo? Isso se cumpriu? Sim, porque através de Cristo as duas casas foram unificadas novamente. Israel, né, a casa de José, casa do norte, na verdade, que representava gentios, né? E a casa de Judá, né, que representa o povo da circuncisão, povo do Oriente, povo judeu, né? Povo ali da descendência também, por que não dizer, né, de ismaelita, porque são circuncisos também, né? E aí essa promessa para todos, tá certo? Isso se cumpriu. Cristo, quando morreu e ressuscitou, isso cumpriu as Escrituras. E você vai ver que o povo de Deus, ele sempre foi levado cativo para o norte, mas Deus também sempre do norte trouxe o povo de Deus. Então, o norte ele está associado a duas coisas. Primeiro, para
correção do povo iníquo, do povo rebelde, desobediente de Deus, né? Então Deus sempre manda alguém do norte para punir, tá certo? Mas também do norte, Deus também traz os que estavam cativos. Do norte, Deus manda traz os que estavam cativos. E é através disso que vocês vão ver. Eu vou dar a introdução agora em Ezequiel capítulo 37, que vai mostrar essa conexão, então, que diz o seguinte: visão sobre mim, a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza, e esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizei, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada um osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não haviam neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército de sobremodo grande e numeroso. Então me disse: ó filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu as nossas esperanças. Estamos de todos exterminados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: profetiza, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Lendo isso aqui agora, o que vocês conseguem entender então? Que isso não é lendo como tivesse lendo Ezequiel 36 também? Lembra da promessa? Um coração de carne, um espírito? Trazer de volta para a terra? Aonde esses ossos secos estão, irmãos, irmãs? E inscrito do canal, aonde esses ossos secos estão? Esses ossos, eles estão no norte. Esses ossos secos estão num vale, no norte, porque eles estavam cativos espiritualmente, eles estavam espiritualmente cativos e também fisicamente. Então eles estavam no norte. Então, quando esse exército ressuscita, é toda a casa de Israel, é uma promessa do nascimento da igreja. Toda a casa de Israel, ou seja, casa de José, casa de Judá, toda a casa de Israel. Então esses ossos, quando eles se levantam, eles se põem em pé, Deus puxa dos quatro ventos, o Espírito sopra sobre eles. Então eles passam a ter vida, e passa a ser um exército grande e numeroso, que agora eles ainda estão no norte. Esse exército está no norte. Este exército que ressuscitou, Ezequiel 37, esses ossos que estavam no vale de ossos secos, que agora reviveram, tiveram carne, tiveram espírito, estavam no norte quando eles tiveram vida, e eles puseram em extremo. Então eles estão parados, estão com vida. Para onde agora eles devem partir agora? Eles têm que sair do norte. Eles têm que caminhar para qual direção? Para a terra prometida, não é isso mesmo? Exatamente, para a terra prometida. E a terra prometida, ela não é associada a essa Israel terrena, cabala-sionista do dia de hoje. Não, a terra prometida é o milênio. A igreja está caminhando para o milênio, está caminhando para a glorificação em Cristo Jesus. É isto que a revelação correta de Ezequiel 37 nos fala. Circuncisos e incircuncisos, mediante a cruz de Cristo, crendo unicamente nele, cristãos, irmãos, porque não há gentil e judeu mais quando crê no Senhor Jesus Cristo, estão caminhando agora para a promessa da glorificação em Cristo Jesus para reinar no milênio. Hoje nós somos esse exército que foi ressuscitado, que estão
em pé, que não é mais ossos secos em questão agora, mas nós estamos marchando para chegar à terra prometida. É por isso que Apocalipse 19 mostra isso, que Cristo e a igreja glorificada vêm do norte, porque norte aponta céu também, aponta lugar superior, lugar de juízo. Conseguiram entender, compreender? Que então Ezequiel 37 e 36 estão devidamente conectados, que também Ezequiel 36 e 37 vai estar conectado a Ezequiel 38 e 39, porque você vai ver que agora este exército que está com vida está saindo do norte e vindo rumo à direção à sua terra santa, a sua terra tão almejada e esperada, que é o milênio, que é a terra glorificada. Aí, por isso que quando você olha para Ezequiel 38 e 39, você vê um personagem chamado Gog, da terra de Magog, que está marchando rumo a Jerusalém. Mas que Jerusalém que é essa? Que Israel que é esse? Rumo a Israel? Está marchando rumo a quê? Ao milênio. Essa é a correta interpretação. Mas por causa dos textos maçoréticos, esse entendimento foi tirado de nós. Fomos seduzidos por muitas teologias dispensacionalistas, não é verdade? E então agora eu quero que vocês compreendam isto, tá? Que por isso que então, este exército que se pôs levantado em extremo e agora tem vida, agora eles têm que sair da onde eles estão. Eles não ressuscitou para ficar ali parado. Eles têm que começar a andar. Tem que começar a sair dali como um exército que vem marchando. E nesse exército que vem marchando, vem circuncisos e incircuncisos. Agora, com um único cabeça, Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Tá certo? Entendam que o significado de Gog e Magog, ele foi deturpado de nós. Tá certo? Do norte vem o juízo de Deus. Tá? E este exército, aquele exército que se chama Gog, da terra de Magog, resumindo aqui de forma abreviada aqui, que eu vou falar mais sobre isso, aquele exército de Gog, da terra de Magog, é aqueles ossos secos que ressuscitaram em Ezequiel 37. Sim, são eles. Aquele exército de Gog, da terra de Magog, é este exército de Ezequiel 37, que está marchando da terra do norte e está vindo para alcançar a Israel verdadeira de Deus, que é a terra glorificada. Alcançar o milênio. Tá certo? Então, isso. Que Gog e Magog, sim, é aquele povo ali que ressuscitou em Ezequiel 37, cuja promessa foi dada em Ezequiel 36 para os montes de Israel. Tá bom? Quem pensa diferente ou acha que da minha parte está sendo um pouco equívoco em questão, né? Fica aí o meu respeito, tá bom? Só peço que respeite também esse entendimento bíblico a qual eu tenho, tá bom? Não estou desprezando ou julgando ninguém, mas é isso que eu vejo através das Escrituras. Vou estar falando mais sobre isso, mas por enquanto me atenho aqui. Só tenha uma coisa que é o seguinte: fujam do dispensacionalismo, fuja do sionismo e passem a estudar e ver que o quanto os textos maçoréticos alteraram o significado da velha aliança, tá certo? Porque os maçoretas eles só mexeram no Tanakh ali, né? Da velha aliança. E como isso causou uma inversão da vinda do verdadeiro e a vinda do falso. É por isso que no tempo do fim, o verdadeiro vai parecer ser falso e o falso vai parecer ser verdadeiro. Tá certo? Por isso muitos serão enganados. Mas aqueles a qual estão debaixo da aliança de Cristo, como o Apocalipse diz ali, guardado, né? Pela glorificação, como aquela mulher que está vestida do sol, não serão enganados. Porque enquanto uns terão a marca da besta aqui, que é um fruto de estudo também que eu quero passar para vocês também, outros também terão a marca de Deus na testa, né? A qual nós cremos que a igreja glorificada vai estar nessa condição, tá certo? Por enquanto eu me atenho aqui, tá? E paz de Cristo Jesus a todos.